Boa noite. Tudo bem? Tá dando para me ouvir direitinho? Estou conseguindo compartilhar a tela com vocês. Mariane, Luíde. Pronto. Obrigada pelo retorno, Jusileide. Se o pessoal não gosta de mostrar... Ó, eu estou só olhando aqui meu rosto na câmera, só vendo ele ficando redondo. Cada dia que passa, maior. Vamos lá, meus amores. Hoje, nosso último encontro, né? Os dois últimos encontros da disciplina. Vai. Mas nós teremos um novo encontro em janeiro com uma outra disciplina. Vou ficar com outra disciplina com vocês. A gente encerra hoje Educação em Diferentes Ambientes de Aprendizagem. E eu trouxe aqui, além da abordagem que a gente já falou, da transformação de espaço, também a questão tecnológica, da influência da tecnologia dentro desse novo ambiente de espaço, de aprendizagem. De um novo ambiente, porque a gente precisou rever todas as nossas didáticas. Agora, quando iniciou a pandemia, que a gente se viu num momento em que aquela aula tradicional de sala de aula, né, do encontro físico, ficou impossibilitada. E aí a gente foi em busca de outras transformações, outras mudanças, outras opções para que a gente pudesse continuar ministrando essas aulas, né? Se reinventando. E aí não dependia só da gente, a gente começou a mexer com plataformas, com aplicativos, e que muitas pessoas tiveram dificuldade. Eu, bem no início, quando surgiu essa possibilidade das aulas remotas, dá um pouquinho de insegurança. Você está tão acostumado a chegar na sala de aula com o seu material, aquele planejamento tradicional, e quando começou, vai ter que gravar, vai ter que colocar na plataforma, vai ter que expandir, você vai falar com outras pessoas, você não vai conhecer essas pessoas pessoalmente. Muitas, se me perguntarem quem são, eu não vou realmente reconhecer, né? Ainda estou tendo dificuldade aqui na correção para poder ver a listagem das pessoas, né? Porque algumas coordenações já disponibilizaram os alunos, né? A lista de alunos, e outras não. E outras turmas que eu já estou acostumada a dar aula, já conheço todo mundo pelo nome, e já vejo aqui quem está presente e consigo fazer essa relação sem precisar de uma lista. E aí a gente vai fazer essa conclusão hoje. Como eu já tinha falado para vocês, sempre que terminar a nossa aula, vocês terão uma atividade, né, para responder, sendo essas atividades que eu coloquei no final de cada aula, já é uma atividade avaliativa que vai somar a nota final. E aí a gente tem que concluir essa disciplina até o dia 10 e logo em seguida fazer a atividade avaliativa. Eu vou postar no grupo o dia em que eu vou estar disponível para tirar qualquer dúvida de vocês em relação à atividade avaliativa, certo? Professor, pode ser que seja a dúvida de vocês e vocês ainda não tenham perguntado. A prova vale 10? Não vai valer 10. A participação de vocês, a interatividade de vocês e a atividade que já foi respondida também será somativa. Eu vou distribuir essas notas, tanto em relação às atividades que já foram realizadas, quanto à atividade que ainda está por vir, que é a atividade final. Tá certo? Pronto. Então, vamos dar continuidade para a gente poder concluir esse assunto, né? Sem ficar muitas dúvidas. Agora a gente vai falar sobre os novos espaços de atuação do professor com as tecnologias. Nós falamos muito, né, nas outras aulas, para poder concluir, eu peguei um material bem extenso para falar sobre isso com vocês, e agora a gente vai falar sobre a questão da tecnologia. Volta a falar de espaço, né, como um ambiente de aprendizado sendo colocado em várias perspectivas diferentes, fora de sala de aula, voltamos a falar sobre isso. Ele vai, agora nesse trabalho, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre 4 espaços diferenciados que não são distintos entre eles, dizer assim, olha, esse é muito diferente desse. Não é. São espaços que se complementam, tá? Deixa eu botar aqui mudo, peraí. Pronto. Então, tá aqui, ó. São espaços que se complementam. Eles vão colocar como quatro espaços, né, diferenciados, mas que se complementam entre si. As mudanças que estão acontecendo na sociedade
mediadas pelas tecnologias em rede, são de tal magnitude que implicam em reinventar a educação, reinventar como um todo, em todos os níveis e de todas as formas. Esse reinventar é praticamente dizer assim, ó, dá o teu jeito. Cadê o controle? Tá aí, tá? Dá o teu jeito de interagir, não somente de colocar conteúdos em mãos, em cabeças, mas de reorganizar e reestruturar esses espaços a partir do material que a gente tem. Quando a gente for vendo aqui esses aspectos, a gente vai observar que tem muita coisa aqui que não funciona na realidade. Por que não funciona? É porque é por falta de vontade? Muitas vezes é mesmo por falta de estrutura. Mas aqui a gente está idealizando aquele espaço que a gente precisa conhecer, precisa trabalhar para poder ter um resultado benéfico. Não é suficiente ter um laboratório na escola. Quando existe, pode não haver, para um acesso esporádico durante algumas aulas. Hoje, todos os alunos, professores e comunidade escolar caminham para poder aprender em qualquer espaço, presencial e digital também. Olha o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Hoje, o professor, em qualquer curso presencial, precisa aprender a gerenciar vários espaços e integrá-los de forma aberta, equilibrada e inovadora. Pois antes, ele só se preocupava com o aluno em sala de aula. Hoje, com essas aulas remotas, eu até devo ter comentado com vocês, de quantas vezes o aluno, sem querer, ligou a câmera e a gente percebe que ele está balançando na rede, que ele está deitado na cama de cabeça para baixo, que ele está debaixo de uma mesa, ou que está só a cadeira. Ele liga, deixa ali ligado, né, porque aparece que ele está presente na aula, para mim, nessa listagem que não tem a câmera ligada, mas ele não está de corpo presente. Ele não está ali ativamente. A gente antes se preocupava, porque a gente observava o aluno na sala de aula, a gente sabe quando ele está realmente na sala, que o pensamento dele está focado no que a gente está fazendo, e quando ele está só com o corpo ali, porque a gente percebe o olhar diferente. E agora? Que a gente está aqui, a quilômetros de distância, e os alunos, às vezes, já me mandaram mensagem, às vezes eles ligam a câmera e falam, tia, eu estou viajando, estou dentro do carro agora, mas eu estou aqui acompanhando a aula. Será que está? Está atento? Com 1000 coisas acontecendo, carro no meio da estrada, várias paisagens diferentes, pessoas diferentes dentro do carro, mas a gente faz o que pode. E ainda assim, eu agradeço quando esse aluno entra, pelo menos para dar uma satisfação, ainda acompanha a aula na medida do possível, porque ainda tem internet, né? Que não ajuda muito. Agora, continua com o estudante no laboratório, organizando a pesquisa, na internet, com as atividades à distância, e no acompanhamento das práticas, dos projetos, das experiências que o aprendiz à realidade, a sua profissão. Ponto entre a teoria e a prática. E tudo isso fazendo parte da carga horária de sua disciplina, estando visível na grade curricular, flexibilizando o tempo de estada em aula e incrementando outros espaços e tempos de aprendizagem. Educar com qualidade implica em organizar e gerenciar atividades didáticas em pelo menos 4 espaços. Olhem isso daqui, ó. Gerenciar, organizar, pelo menos utilizando 4 espaços. É o que a gente está usando muito agora. Não são espaços, quando eu faço assim, são espaços diferenciados, mas não são distintos. Não são distintos porque eles não estão separados como um todo. Eles se complementam. Principalmente no que a gente está vivenciando agora e que é muito provável que a gente vivencie no ano agora esse ano, né? Estava falando de 2021, 2020, agora 2021. Nós estamos com a probabilidade de voltar com aulas presenciais. Algumas escolas colocaram a data como 1º de fevereiro. Aqui a gente já começou a observar que eles estão com a data de 18 de fevereiro, que é um pouquinho mais para frente, né? Para organizar, para ver como é que vão ficar essas coisas. Eu acredito que não deva voltar presencial, principalmente no ensino infantil. A minha filha é para querer começar agora, professora, dia 18 de janeiro. Jusileide, me diga o que é que você acha sobre isso. Você concorda?
Não, eu não concordo que comece não, professora. Não queria não. Pois é, a gente vai... Que continue online, né? Até porque os casos só tá aumentando, né? Hoje mesmo eu E, estava vendo que aqui eles estão liberando alguns leitos de UTI, estão acrescentando, porque todos os que têm disponíveis já estão lotados. pois é, o diretor que é do Getúlio Vargas, o Gilberto, o doutor Aham, Gilberto, né? Até falou hoje no Piauí TV, né? Que estavam tirando o pessoal que era de ossos, né? aham, Para ortopedia. ortopedia da cirurgia de ossos, e para já da área de Covid, né? Para separar. E o pior é que essa Então, área de ortopedia é que atende muita gente por conta dos acidentes de moto, porque acontece acidentes toda justamente. hora. Então, assim, vai ser uma confusão tão grande. E eles estão com essas histórias de voltar. Eu como professora, eu como mãe, não concordo. Assim como você não concorda. Também. Inclusive, professora, até a minha filha vai fazer terceiro ano, né, esse ano. E Aham. vai fazer o Enem por experiência de novo, né? Aí eu estava até conversando com ela, para não ir também. Fazer a prova, Sim, mas eu quero que ela vá, ela quer ir também, e eu estou com medo também, o meu estou com deixa eu lhe medo. falar. Você fez prova de concurso esses últimos tempos? Oi? Você fez alguma prova de concurso esses últimos dias, agora, depois da Não, fez pandemia? não, não, fez não. Eu participei agora, tá com 15 dias, eu acho. Foi dia 20 da prova de Codó. Eles estão tendo muito cuidado em relação a isso. Eu acredito que o Enem, por ser de nível nacional, seja mais cuidadoso ainda em relação a isso. Distanciamento de sala, de alunos na sala, um distanciamento bem Aham, grande. Você pode levar o álcool em gel, você não tira a máscara de forma alguma, você não tem contato. Nem aquela uhum, digitalzinha que eles têm que colher, eles não estão fazendo isso, porque sei. é o toque, né? Então, em Aham, relação a isso, o que eu fico preocupada é a movimentação dentro da escola, dentro da sala de aula ou espaço infantil em que as crianças provavelmente, naturalmente, se é, abraçam. Se é verdade. abraçam, estão muito próximos. Então, enquanto mãe, a minha filha tem, o meu filho já é mais velho, né, está na universidade, tendo aula online. Mas a minha filha tem Aham, 11 anos e eu como mãe não quero que ela vá. Mas enquanto professora não posso me negar a ir para a sala de aula. Mas o que é que provavelmente vai acontecer? Durante uma semana, os casos vão aumentar porque essas crianças muitas são cuidadas pelos avós, o pai tem é que levar e trazer, então aí vai ter que parar tudo de novo. Vamos verdade. aguardar para ver. Então, estamos com essa questão aqui muito recorrente. Eu estou nos grupos de vários professores e vou só acompanhando aqui para ver o que eles vão dizendo, né? Com sim para o junto. É, justamente. Aí é também essa questão dela fazer o Enem, eu estava assim, já me preparando também, ela já tem o quê? 17 anos, né? Uhum. Aí só, você já é bem grandinha, já dá para se cuidar, né, com relação a isso. Até Mas, porque no Enem mesmo tem toda a segurança, como você está falando, né? isso. Hoje também deu falando disso aí. Aí eu estou aqui, deixo, vou, não vou, porque eu estou em São Miguel, né? Aí ela vai, a gente mora em Teresina. Pois Mas aí só oriente eu acho. ela ao álcool em gel o tempo inteiro, a não tocar olho, boca, nariz, não Aham, tirar a máscara, porque assim, a gente vai tentando se cuidar. O que eu observei nesse concurso de Codó, que é município, né? A gente já tem assim, é menor. Mas no Enem, então, é aham. que eles vão ter esse maior cuidado, porque é É, nacional. não é, com certeza. Então, vamos aguardar para ver, mas eu acho que se ela tiver todo o cuidado, e assim, do jeito, distanciamento, eles não estão deixando ninguém próximo, leva a sua própria caneta para assinar tudo, tá tudo certo. É. Vai dar tudo Não vai. Com fé em Deus vai. vai sim. Eu vou levar ela para fazer. Com Pronto. relação a isso, eu vou Vai deixar, dar porque a certo. Só experiência também oriente vai, mesmo, só oriente em relação é, ao mas distanciamento. as aulas eu acho que não começa. E se Pronto. começar, eu tenho certeza como não vai. Eu vou para Campo Muitos Maior na casos. próxima semana para saber qual é a diretriz das escolas que estão acontecendo em Campo Maior, né, para eu poder acompanhar. Mas, Aham. por enquanto, e amanhã eu tenho uma reunião na escola que eu dou aula aqui. Aí a gente vai saber como é que vai ficar. Nessa É. escola que eu trabalho aqui, eu Com acredito fé, que é não. verdade. Até porque a dela já quer começar agora, dia 18 de janeiro. Eu disse, meu Deus, não tem nem condições. Eita, Jesus. Nem me fale, que eu nem sei quando é que a da minha para começar. Só fiz a matrícula, não vi a data ainda, que aí o coração começa a disparar, porque ela só tem 11 anos. É mais difícil você Aham. controlar. É, justamente. Coração acelera demais. Oh, e a pessoa que é ansiosa como eu, você não tem nem noção. É verdade. Não, e vê as amiguinhas, faz tempo que não vê. Muito, Menina, não né? dá certo, não. Então vamos lá. Vamos, se va-
Vamos se vacinar primeiro. Vamos Pois lá. é, estou nessa expectativa também. Vamos É, lá. Espaços. Reorganização dos ambientes presenciais. Olha isso daqui, a gente já falou sobre isso. Entre essas diferenciações que ele colocou em 4 espaços, o primeiro a gente já falou sobre isso, a gente vai só colocar aqui uma demanda um pouquinho mais especificada. A sala de aula como ambiente presencial tradicional precisa ser redefinida. Até agora, identificamos ensinar como ir regularmente para este ambiente, mas aos poucos ele se tornará um local de começo e finalização de atividades de ensino-aprendizagem. Por quê? Intercalado com outros tempos em que frequentaremos outros ambientes. Como é que ele vai explicar isso? A chegada de reconhecimento do espaço, de reconhecimento dos colegas que vão dividir esse espaço comigo, dos professores que vão me acompanhar durante o ano. A ideia é que eu tenha esse espaço de início para reconhecer com quem eu vou estar durante esse ano, como vai funcionar, e que depois eu frequente outros espaços que sejam tão bons quanto a sala de aula para aprendizado e só vou voltar no final para compartilhar todo esse conhecimento. Olha como ele faz a distribuição aqui, ó. Como regra geral, nos encontraremos na sala de aula para nos conhecermos, organizar os procedimentos didáticos, motivar os alunos, instrumentá-los sobre as etapas de pesquisa, sobre a alternância com outros ambientes, porque aqui eu já vou direcionar que não tão somente na sala de aula eu vou dar esse conhecimento, eu vou repassar esse conhecimento, ou vou compartilhar, né? Porque enquanto eu ensino, eu também aprendo, e aqui eu tenho um compartilhamento de aprendizagem. Depois de um tempo maior ou menor, a gente determina esse tempo durante esses encontros, voltaremos a ela para a apresentação dos resultados, para uma troca de experiências. Como isso vai funcionar? Eu vou visualizar isso bem direitinho com vocês quando a gente fala sobre os estágios. Quando vocês forem pagar, ou já estiverem pagando, os estágios obrigatórios. Vocês têm a aula de encontro com a professora de estágio, ela determina como as coisas vão funcionar, qual o tempo que vocês têm para estagiarem no espaço que vocês escolherem, né? E depois vocês vão retornar, depois do estágio, das anotações, dos relatórios, vocês voltam a se encontrar novamente com a professora de estágio para relatar o que vocês fizeram nesse período. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Deixa eu ver onde eu parei. Está aqui. Voltaremos a ela para a apresentação dos resultados, para uma troca de experiência, para a contextualização e generalização da aprendizagem individual e coletiva. Quando se termina essas aulas de estágio, né, esses estágios obrigatórios, que vocês frequentam o espaço, que vocês trabalham nesse espaço e fazem os relatórios, tem um encontro que vocês vão fazer logo no final para compartilhar esse conhecimento de vocês, tanto com a professora, quanto com os colegas que também fizeram a mesma disciplina, que fizeram também os estágios, porque vocês vão encontrar diferentes perspectivas de conhecimento. Alguns podem escolher escolas que vão estar com estrutura bem melhor, outros com estrutura pior, outros onde o trabalho humano é diferenciado. Então, serão experiências trocadas no mesmo ambiente inicial, nesse mesmo ambiente, mas que vocês vão ter falas diferentes, de experiências diferentes. E assim iremos intercalando novas situações presenciais com atividades fora da sala de aula. Um computador em classe com projetor multimídia é um caminho necessário, embora ainda distante em muitas escolas, para oferecer condições dignas a professores e alunos. Como eu disse para vocês logo no início, a gente tem o que é ideal, o que seria o ideal para acontecer, mas aquilo que não tem, principalmente quando a gente está falando do interior. Não estou falando que aqui em Teresina não aconteça isso, porque quando eu comecei meus estágios, misericórdia, foram cada lugar que a gente vai trabalhar, que a gente fica pensando assim, meu Deus, como é que funciona? Então, aqui, a gente traz a perspectiva do idealizado, do que seria realmente ideal para as coisas funcionarem melhor. Mas, claro que a gente vai esbarrar em várias dificuldades, em vários espaços diferentes. A escola privada é melhor? Sim, é bem melhor em relação à estrutura, porque a gente tem o pagamento de mensalidade, mas também tem a questão da inadimplência, mas ainda assim a gente tem uma estrutura bem melhor do que na pública,
principalmente quando se fala capital e interior. Também trago aqui em consideração as instituições que a gente reconhece, né? A gente vê na televisão muitos resultados bons, com uma gerência muito boa, com a coordenação muito boa, com a direção muito boa, que vai fazer isso funcionar melhor. Então, para cada coisa que a gente vai falando aqui, tem as exceções. São poucos os cursos até agora que fazem isso, de colocar o computador com projetor multimídia. Seria, principalmente agora, quando a gente está falando sobre a questão do ensino híbrido, porque muitas escolas vão começar a retornar e vão falar desse ensino híbrido. O que é? Intercalar aulas presenciais com aulas online, né, com as aulas transmitidas. Qual vai ser a dificuldade em fazer isso? As escolas precisam ter uma estrutura de tecnologia muito grande para poder abranger todas as aulas que estarão sendo transmitidas. Primeiro, quando se começou em dizer que a gente retornaria para o espaço físico, todo mundo, disseram o seguinte: os pais vão ter a opção de mandar os seus filhos para a escola, né, para o espaço da escola, ou não, ou deixar em casa. Eles vão ter a mesma oportunidade dos filhos que estão lá assistindo aula presencial. Para o professor que vai estar ministrando aula, beleza, ele vai estar dando a aula dele. Claro, a gente vai ter que ir e se expor da mesma forma, né? Vai para a escola para dar sua aula lá e, ao mesmo tempo, essa aula vai estar sendo gravada e transmitida. Qual a dificuldade? Para se fazer isso funcionar de verdade. Toda vez que eu penso nisso, eu penso na questão burocrática, na questão da informatização mesmo. Uma internet boa, que eu consiga dar essa aula e ela seja gravada e transmitida. Ou porque a ideia é que seja transmitida do jeito que eu estou falando com vocês aqui, né? Eu estou dando aula, ao mesmo tempo que eu estou dando aula, eles estão participando. E não somente gravado. E seria uma opção do pai. Então, eu já vejo aí uma enorme dificuldade, principalmente para muitas crianças que estão até hoje sem aula nenhuma. Desde março, quando tudo fechou, isso é uma coisa que é gritante e colocou em voga assim, tudo que a gente tinha na nossa cabeça de igualdade, na questão da educação, só na ideologia, porque tem crianças até hoje que não tiveram aula. Então, como é que isso vai funcionar? Vamos ver, a gente vai testar. Muitas escolas já disseram assim, olha, nós não temos o financeiro para custear todos esse material de informática. Outras escolas já se prepararam para isso há muito tempo, mas outras realmente não têm. São poucos os cursos até agora que fazem isso, mas se torna uma realidade cada vez mais premente se queremos educação de qualidade. O ideal seria as salas serem confortáveis, o ideal, com boa acústica e tecnologias, das simples até as sofisticadas. Elas precisam ter acesso fácil ao vídeo, ao DVD e, no mínimo, um ponto de internet. Na cidade não tem. Como é que vai chegar só na escola? Para acesso a sites em tempo real, pelo professor ou pelos alunos. Quando necessário, vamos fazer uma pesquisa aqui rapidinho, vamos acessar o computador. Com o avanço das redes sem fio e o barateamento dos computadores, as escolas estarão conectadas e as salas de aula podem tornar-se espaços de pesquisa, de desenvolvimento de projetos, de intercomunicação online, de publicação, com a vantagem de combinar o melhor do presencial e do virtual no mesmo espaço e ao mesmo tempo. Olha como isso é bonito na teoria. Outro ponto necessário é o uso de microfones e amplificadores para professores que têm mais de 50 alunos, principalmente em sala de aula com acústica deficiente, para que não haja um desgaste excessivo. Em 2018, eu precisei substituir uma professora de língua portuguesa numa escola particular aqui de Teresina, porque ela estava com as cordas vocais danificadas. Na escola em que ela trabalhava, são 3 unidades, e ela tinha as turmas do Fundamental 2 de língua portuguesa nas 3 unidades. Ela vivia em função dessa escola. Ela ganhava bem? Ganhava. Muito bem. Mas o desgaste era tão grande que quando eles foram trazer o professor para substituir, eles trouxeram 3 professores diferentes. Eu fui uma delas que entrou para substituir.
porque era um desgaste. As turmas eram turmas grandes, não chegava a ter 50 alunos, mas tinham mais de 40. Todos meninos de Fundamental 2, em que você precisava, adolescentes, você precisava o tempo inteiro estar chamando a atenção, e você começa a gritar. Tem uma hora que você começa a falar gritando. O que seria ideal é que tivesse isso daqui. O que ele fala sobre os microfones e amplificadores é para resguardar o professor e para que os alunos também consigam ouvir melhor. Numa turma com 50 alunos, quem está na frente escuta, quem está atrás, se você não gritar, não escuta. E isso é um desgaste. Então, aqui a gente está falando da questão da organização desse espaço, bem redefinido. O foco dos cursos presenciais e à distância deve ser o desenvolvimento de pesquisa. Fazer do aluno um parceiro pesquisador. Eu coloco as questões, a gente encontra os pontos e vocês vão em busca de outras informações. Pesquisar de todas as formas, utilizando todas as mídias, todas as fontes, todas as maneiras de interação. Pesquisar, às vezes, todos juntos, outras em pequenos grupos, outras individualmente. Pesquisar na escola, outros em diversos espaços e tempos. Combinar pesquisa presencial e virtual. Relacionar os resultados, compará-los, contextualizá-los, aprofundá-los e sintetizá-los. Isso aqui a gente faz principalmente coletivamente. Mais tarde, depois de uma primeira etapa de aprendizagem online, a volta ao presencial adquire uma outra dimensão. Quando vocês saem da primeira aula, dos primeiros encontros com o professor de estágio, que ele coloca vocês em campo, quando vocês retornam para compartilhar o que vocês vivenciaram, o que nós vivenciamos nesses estágios, um encontro bem mais rico, com muitas informações diferentes, com opiniões diferentes, com experiências diferentes. Por isso que ele fala que quando a gente faz a alternância entre a aula presencial e essa aula virtual, quando bem utilizada, não é só fez um encontro, o primeiro encontro, deixa marcado o próximo, porque a gente sabe o seguinte também, né? Eu já vi muito isso. A gente consegue o estágio numa escola em que eu nem frequento a escola para fazer o estágio. O ideal seria que o professor de estágio, e aconteceu isso com a gente na minha época, do professor de estágio, você faz o relatório, escolhe a escola em que você vai estagiar, você fala para o professor, e o professor, um belo dia, você diz os dias que você vai estar na escola, né? Olha, eu combinei na escola, me liberaram nos dias de quarta pela manhã. O professor de estágio não avisa, mas vai numa quarta-feira para ver se você realmente está fazendo. Nossa professora de estágio fazia isso, mas tem outros professores que têm várias outras atribuições que eles não vão fazer isso. E muitas pessoas não vivenciam esse estágio. Conseguem uma declaração de que estagiou, né, uma assinatura de coordenação, e não faz o estágio. Tem uma experiência de campo. Também acontece das pessoas que são muito... Porque, assim, muita gente que está trabalhando e fazendo um curso superior ao mesmo tempo tem dificuldade com o tempo. Isso aqui eu não tiro de jeito nenhum essa questão. A gente sabe que tem muitas dificuldades, principalmente para quem já é dono de casa, para quem já trabalha fora, para quem tem filho, para quem tem várias atribuições diárias. Então, tem várias situações. Não é o ideal. Tentar encontrar um espaço para fazer as atividades extracurriculares também é importante, as horas extras e tudo isso. O que ele está dizendo aqui é que quando você alterna esse encontro presencial e com os virtuais, em que vocês vão só conversando, né? Olha, tá acontecendo isso e isso. Eu estou fazendo pesquisa nesse segmento. A experiência é essa. Quando você volta para o presencial, como vai ser agora, quando a gente voltar para o presencial, as pessoas que estão sem se ver há vários meses, né? Quem realmente seguiu a quarentena e está desde março sem se encontrar, tem muita experiência para contar, né? Tem muita coisa para falar. Já nos conhecemos, é um reencontro tanto intelectual como afetivo. Já nos conhecemos, mas fortalecemos esses vínculos. Trocamos experiências, vivências, pesquisas, aprendemos juntos. Espera aí, gente. Deixa eu voltar aqui, porque aqui...
Até já. Pronto. Aqui. Já nos conhecemos, mas fortalecemos esses vínculos, trocamos experiências, vivências e pesquisas. Aprendemos juntos, tiramos dúvidas coletivas, avaliamos o processo virtual. Fazemos novos ajustes, explicamos o que acontecerá na próxima etapa e motivamos os alunos para que continuem pesquisando, se encontrando virtualmente, contribuindo. Os próximos encontros presenciais já trazem maiores contribuições dos alunos, dos resultados de pesquisa, de projetos, de soluções de problemas, entre outras formas de avaliação. Quando a gente olha para o espaço físico da sala de aula como um ponto de encontro, de troca de informações e de experiência, ele fica mais rico. Aqui, nesse primeiro momento, quando ele fala da sala de aula, né, da forma presencial, em que ela não deve ser o ponto fixo do conhecimento, ela traz novas perspectivas de aprendizagem. Quando ele tira o foco dessa sala de aula física que a gente sempre... Quando ele falou lá no iniciozinho assim, ó, a ideia é a criança sair de casa, o aluno sair de casa, o aprendente sair de casa, até a sala de aula e imaginar que é só estando ali naquele espaço em que ele pode aprender. E que, na verdade, ele vai trazer essas informações de todos os espaços diferenciados. E aqui ele coloca a importância do virtual e do presencial. Agora, mais que nunca, nós estamos vivenciando essa realidade. Segundo ponto. Se eu estiver falando rápido demais, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que eu estou falando, por gentileza, falem. Falem no grupo, falem aqui na caixinha, no chat. Bota a mãozinha aqui para eu saber que vocês realmente estão acompanhando, por favor. Atividades nos ambientes presenciais conectados. E aqui a gente vai falar de tecnologia em 2 pontos diferentes. Um dia, todas as salas de aula estarão conectadas em rede. Como isso ainda está distante, não tão distante, é importante que cada professor programe em uma de suas primeiras aulas uma visita com os alunos ao laboratório de informática, se tiver. Há uma sala de aula com micros suficientes conectados à internet. Nessa aula, uma ou duas, o professor pode orientá-los a fazer pesquisa na internet, a encontrar os materiais mais significativos para a área de conhecimento que ele vai trabalhar com os alunos, para que aprendam a distinguir informações relevantes de informações sem referência. A gente encontra muitas informações. Quando a gente vai procurar artigos, né, quem já estiver fazendo a parte pensando no TCC, a gente bota lá mais ou menos o direcionamento do que a gente está procurando. São várias informações diferentes. A gente precisa começar a selecionar aquilo que é importante, aquilo que a gente realmente tem que tirar o nosso proveito e aquilo que não é necessário. Aqui, ensinar a pesquisar na web ajuda muito aos alunos na realização de atividades virtuais, depois a sentir-se seguros na pesquisa individual e grupal. Outra atividade importante nesse momento é a capacitação para o uso das tecnologias necessárias para acompanhar os cursos em seus momentos virtuais. Conhecer a plataforma virtual, as ferramentas, como se coloca o material, como se enviam as atividades, né? Como se participa num fórum, num chat, tirar dúvidas técnicas. A maioria, né? E eu me coloco também nessa mesma situação de iniciar as aulas online, foi justamente o uso das plataformas. As escolas precisaram ampliar as plataformas de cada uma das instituições e a gente precisou trabalhar com aplicativos para ministrar essas aulas. Então, no primeiro momento, as escolas ofereceram, sim, um suporte, né? Tanto de atividades online, como é que a gente vai fazer para elaborar provas, né? O conteúdo de avaliação, como é que a gente vai colocar a atividade, como é que a gente vai fazer a frequência. Tudo isso, se eu não tiver conhecimento, eu vou ter muita dificuldade. Então, quando a gente fala para os nossos alunos, o ideal é que, quando a gente coloca a atividade para o aluno, a gente já interagiu com ela. A gente fica tendo as ideias de como ela vai funcionar, eu vou em busca de informações e eu vou repassar essas informações de forma segura. Então, não adianta eu disponibilizar para vocês uma plataforma de atividades
em que nem eu mesma conheço a plataforma, porque eu não vou conseguir tirar a dúvida de vocês. Então, quando a gente fala em relação a trazer a tecnologia para a sala de aula, primeiro eu vou interagir com ela, para que eu passe segurança para esses alunos. Levo para o laboratório para trazer uma aula mais dinâmica, mas eu tenho pelo menos o conhecimento básico sobre aquilo que eu quero que eles aprendam. Esse contato com o laboratório é fundamental, porque há alunos poucos familiarizados com essas novas tecnologias e para que todos tenham uma informação comum sobre as ferramentas, sobre como pesquisar e sobre os materiais virtuais do curso ou daquilo que a gente está tentando ensinar. Tudo isso pressupõe que os professores foram capacitados antes para fazer esse trabalho didático com os alunos no laboratório e nos ambientes virtuais de aprendizagem, e que muitas vezes não acontece. Vocês ainda vão ouvir falar sobre isso, se não agora, essa primeira aula está terminando, né? Falta 3 minutinhos. Aí eu vou só lembrar uma coisinha para vocês. Quando encerrar, é só o tempo de converter. No máximo 10 minutinhos a gente volta. Eu aviso no grupo, tá certo? Tudo bem? Coloca só o joinha para eu saber se vocês... a gente volta. O que a gente estava falando, o que vocês ainda vão ouvir falar muito sobre essas ferramentas, é que muitas vezes... Legal, professora. Não Pronto, consegui colocar o joinha ainda não. obrigada. Alguém respondeu aqui no chat, a Mariana. Obrigada, Mariana. Pronto. Então, quando a gente fala em relação a esse trabalho, muitas vezes, e a gente percebe quando a gente está se qualificando, indo em busca de conhecimento, porque professor é a vida inteira estudando, né? Vocês sabem bem disso. Quando a gente vai para a sala de aula, então, com essas mudanças, o que acontece muitas vezes, a gente não se sentir capacitado para certas situações. Muitos professores não têm familiaridade nenhuma com a informática. Não tinham. No início, não tinham realmente. Assim como muitos alunos, principalmente os meninos menores, né, do Fundamental 2, já começando ali do 5º ano, que não sabiam enviar e-mails, não sabiam colocar, eles sabem jogar, pesquisar algumas coisas do YouTube, as coisas que são do interesse dele, na verdade é isso, do interesse da idade. Mas enviar um e-mail, por exemplo, uma atividade por e-mail, eu vi isso que foi uma dificuldade muito grande. Então, todas as vezes que a gente tiver mudanças bruscas, a gente vai ter essa dificuldade. A dificuldade de capacitação, de não se sentir capaz de fazer, as dificuldades de estrutura e de material, porque a gente encontra o tempo inteiro. Então, isso são questões que vão sempre aparecer. O que eu falo para vocês é assim, procurem sempre tentar se qualificar. A gente nunca sabe tudo, né? Eu estou sempre, quando vem uma proposta para mim de uma aula, uma disciplina que eu nunca tive, assim, eu surto. Meu marido fala assim, você vai dar conta. Eu sei que eu vou dar conta. Não é que eu saiba de tudo, mas é porque eu vou me esforçar para saber. Mas até eu me conscientizar que eu vou dar conta, eu me desespero antes, né? Dou aquela surtada básica e depois eu vou correr atrás daquilo que eu preciso saber. Então, tudo isso daqui, a gente fala do que é ideal, né, do que seria muito bom que acontecesse, com aquilo que a gente vai buscar como possibilidade para fazer. A transformação do espaço depende muito, 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 muito da pessoa que está trabalhando nesse espaço. A gente está vendo isso o tempo inteiro. A questão da manipulação da tecnologia também vai depender da gente. Muitas vezes a gente não sabe. É verdade, a gente não sabe. Mas a gente tem como saber. Está acabando, já falei para vocês. O tempo de converter a aula e a gente volta para encerrar nossa aulinha de hoje com uma atividadezinha, né? Tem só mais 2 tópicos que eu preciso ver com vocês. E aí a gente encerra com a atividade. E aí eu falo sobre a avaliação com vocês, tá? É só o tempo de conversão. Tempo de tomar uma aguinha, ir no banheiro, se quiser. Já já a gente volta.